que a gente está falando de organizações, então a gente está falando de tudo quanto é tipo de, no nosso caso específico, a gente está falando de empresas, e essas empresas, então, elas funcionam como sistemas. A teoria de sistemas, inclusive, pessoal, é uma teoria tão ampla que a gente vai trata-se em várias áreas do conhecimento. Vocês, inclusive, podem pesquisar na internet ou tentar entender um pouco mais sobre teoria de sistemas. Vocês vão encontrar a teoria de sistemas em ciências da computação, em biologia, em matemática. Vocês encontram sistemas em qualquer lugar. A teoria de sistemas ela é muito abrangente. Por quê? As características para a gente entender sistemas, inclusive organizações como sistemas, elas agregam elementos onde elas são gerais para vários ambientes. Pode ser um ambiente celular, por exemplo, se a gente falar sobre uma célula. A célula ela é composta de alguns elementos que constituem aquilo como um sistema. Então, ela tem alguns elementos, digamos, que recebem informações que vêm de fora, retroalimenta essas informações internamente e a partir disso ela age de acordo com o que ela necessita naquele momento. E se você transpor essa analogia para a administração, é a mesma coisa. Então, se no curso de vocês percebem que, não, se eu estou inserido em uma empresa, em uma organização, e eu faço parte como elemento dentro dessa empresa, então essa empresa, você faz parte de um elemento dentro daquele sistema, e esse sistema ele está interagindo com fornecedores, clientes, partes interessadas, conselheiros, acionistas, o que mais? A gente está falando com os colaboradores, os gerentes, os gestores, não importa. Então, de alguma maneira, então, você faz parte dentro daquela empresa e aquela empresa, ela funciona como um sistema. E o professor Álvaro, pelo que eu vi no material que ele colocou ali para vocês, ele faz a distinção bem clara do que é um sistema. Um sistema aberto e um sistema fechado. Vocês devem lembrar isso da época do ensino médio de vocês, quando vocês viam lá em química, o professor falava para vocês assim, em um estado natural, tal componente ele reage dessa forma, ou ele tem esse comportamento. Por exemplo, a gente fala do oxigênio. O oxigênio, em seu estado natural, ele é gasoso. Só que caso contrário, caso você exerça uma outra força dentro daquele elemento, como é que ele vai reagir? Então, você tem a inserção de um outro elemento naquele componente, e a partir disso, quando você insere aquele componente dentro daquela equação, você vai ter uma outra resposta. Digamos assim, quando você coloca energia dentro daqueles componentes, você coloca fogo, então as moléculas vão reagir de uma forma diferente e elas vão se comportar de uma outra maneira. Elas vão, inclusive, virar outros componentes. Então, daquela forma, você está fazendo uma analogia de sistemas de duas maneiras. O sistema, quando ele está no seu estado natural, inerte, onde não existe nenhuma influência sobre aquele elemento, então ele está em um sistema fechado. Esse sistema fechado, então, ele não vai ter não vai incidir nenhum tipo de força. Deixa eu usar esse quadro aqui, que daí para mim fica até um pouco mais fácil para ilustrar isso. Então, a gente está falando, digamos lá, a gente tem uma molécula de oxigênio. Então, O2. Digamos, então, que nesse estado natural, onde ela está parada desse jeito, então isso aqui é um sistema fechado. Então, a gente está falando de um sistema fechado. Agora, a partir do momento onde você tem algum elemento que ele consegue adentrar nesse sistema fechado, então ele já vai bagunçar as moléculas de oxigênio dentro desse sistema. Então, se você está lá colocando energia, por exemplo, esse sistema ele vai deixar de ser um sistema fechado e ele então vai se tornar um sistema aberto. E por que a gente usa essa analogia de sistema aberto para organizações? Porque as empresas como sistemas abertos é a mesma coisa. Imagina então que por que
um contexto histórico agora, né? Por que que antigamente o pessoal, quando falava de administração, quando falava de estratégia, eles pensavam só internamente? E por que que eles levavam em consideração só o contexto interno? Se você percebe um sistema como um sistema fechado, claro, o oxigênio aqui dentro, ele vai ter uma série de características. Então, essas características não tem nada de errado, você também consegue estudar características. Então, você também consegue estudar essas características. Tá, como é que é qual que é o número de átomos dentro do oxigênio? Como é que acontece essa interação dentro dele? Então, internamente, você conseguia estudar as características. De uma empresa não era diferente. Então, você conseguia entender que uma empresa, ela tem os seus funcionários, eles agem de uma ordem bem estipulada, onde, digamos, que você está falando, se a gente estiver falando de um sistema hierárquico clássico, né? Então, o gestor, então, ele vai conversar com os teus supervisores, os supervisores vão conversar com os teus funcionários e eles vão colocar tudo o que foi planejado, eles vão colocar em ação. Então, dessa maneira, a gente está dizendo que uma organização analisada somente num contexto interno, ela sim faz parte de um sistema fechado. O que não é o caso das empresas como a gente percebe atualmente. Então, entender que as empresas são sistemas abertos é você entender que sim, existe a influência de vários fatores dentro das empresas. Então, a gente tem o cliente pode interferir de alguma forma na empresa? Pode. Os fornecedores podem influenciar de alguma maneira a estratégia da empresa? Pode. O que mais? Acionistas, enfim, todas essas partes interessadas. Digamos que, vamos colocar até a legislação, enfim. Então, o aspecto político também interfere? Interfere. Então, a gente tem vários elementos que eles estão interferindo o tempo inteiro dentro das organizações. Então, quando a gente diz que você tem que entender a administração como administração estratégica, as empresas como sistemas, nesse caso, um sistema aberto, ele faz todo sentido quando você utiliza a mesma analogia por exemplo, da química, quando a química tentava entender a reação dos componentes quando existia a inserção de energia, por exemplo. Então, a energia poderia ser um elemento externo àquele sistema que causava algum tipo de variação. Então, nesse caso, utilizando essa analogia, pessoal, eu não sei como é que o professor tratou isso com vocês, como é que vocês entendem que essa analogia de sistema aberto, ela pode se compreender, às vezes, na empresa que vocês trabalham? Como é que vocês conseguem perceber os elementos que estão presentes nas empresas, ou, enfim, se vocês não trabalham, a gente pode colocar um exemplo aleatório aqui, mas se vocês quiserem colocar um exemplo, vai ser bem legal para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo. Ó, por exemplo, eu trabalho numa empresa de software, né? Tipo, o nosso sistema, teoricamente, é totalmente aberto, porque o cliente influencia diretamente no desenvolvimento que a gente faz. Então, ele influencia diretamente no nosso dia a dia, no dia a dia da empresa, do que está sendo feito. Então, não sei se é isso que você queria saber. Era isso mesmo. Deixa eu adentrar nesse teu exemplo e te perguntar, então, quais são os elementos que ele modifica dentro da empresa? O que você consegue perceber? Olha, tipo, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar para o senhor? Tipo, Pode ser genérico, não precisa ser muito. como se fosse por demanda, vamos dizer assim. Então, ele solicita alguma coisa, né? Vamos dizer assim, é só um exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ele solicita um relatório, por exemplo, né? Um relatório de sistema. Então, o cliente solicita o relatório e nós desenvolvemos de acordo com o que ele solicitou. Só um exemplo, né? Um dos elementos. Um outro também, teve mudança na legislação, é um exemplo. Né? Então, por exemplo, nós também
somos obrigados a se adequar, ou o sistema se adequar à legislação, que nem agora teve alteração em Santa Catarina, em relação a nota fiscal eletrônica e a parte de... uma outra parte lá que a gente usa lá. Então, a gente teve que se adequar à estrutura de Santa Catarina, porque a gente tem cliente de lá, então a legislação também influencia no desenvolvimento, vamos dizer assim. Tá. A gente, nesse caso, não só específico para esse teu caso, mas a gente pode dizer, então, que, por exemplo, clientes, de alguma forma, eles podem influenciar nos processos internos, digamos assim, como, acho que foi o Pellison que falou, né? Sim. Imagina o seguinte, então, eu imagino, né, que uma empresa de software, ele vai ter que sempre se adequar com a proposta que o cliente está pedindo, ok. Só que, então, vocês têm um procedimento interno que ele pode ser um pouco mais, que vocês até podem estabelecer, claro, por exemplo, primeiro conversa com o cliente, depois faz um rascunho do que ele pediu, coloca em prática, faz um modelo e entrega para ele, certo? Então, vocês podem seguir um certo padrão, só que depois ele vai divergindo em alguns pontos para chegar na expectativa do cliente, né? Acho que o João levantou... Diga lá. Acho que foi o João, Professor, depois vai lá. lá na empresa que eu trabalho, né, é uma indústria de carvão ativado, e a gente tem lá um sistema, trabalhando no laboratório, né? A gente tem lá um sistema que coleta os reagentes e tal que vai para descarte, né? E o que aconteceu? Mudou o regulamento estadual, e aí agora é preciso fazer um documento, que é a MTR, que fala, que é a sigla e tal, mas isso mudou todo o sistema e a gente teve que traçar uma estratégia para ser o mais rápido possível, para ser o mais correto possível, porque para não sujar o nome da empresa, ou, enfim, até mesmo dos administradores da empresa, né? Então, isso mudou bastante a nossa relação com os reagentes que são descartados. Né? Entendi. Legal. Bacana. Deixa eu colocar... Então, acaba sendo legislação, de novo, né, para a gente conversar um pouco sobre esses pontos. O que o Márcio tem a contribuir? Fala lá, Márcio. Professor, um prestador de serviço não seria por natureza, não estaria por natureza um sistema aberto, uma vez que ele tem que, de certa forma, se moldar para atender os anseios do cliente? Tipo, com certeza. Por assim, já. Não, todos são ótimos exemplos. Imagine o seguinte, normalmente, né, quando a gente, pelo menos no curso de administração, a gente tem o costume de sempre falar em fabricação de produtos, comercialização de produtos, mas a gente esquece um pouco, ou dá um pouco deixa um pouco de escanteio a prestação de serviço. Mas entenda que todos os elementos que a gente está colocando aqui, eles são gerais, né? Então, a gente está falando tanto para fabricação e elaboração de produtos, como para prestação de serviços. Perceba, então, que uma empresa de encanadores, por exemplo, eles vão prestar serviços, mas eles também possuem processos, eles também fazem relatórios, eles também fazem, óbvio, né? Então, eles estão colocando a mão na massa para fazer a transformação de um sistema, de uma atividade, por exemplo, né? Então, você está lá, existe um problema. Então, desse problema, você coloca a inserção da mão de obra dos encanadores e depois, no final do processo, espera-se que esteja corrigido o problema inicial. Então, dessa maneira, da mesma maneira que uma produção tem um estado inicial, que eles precisam produzir um determinado produto, eles vão colocar mão de obra, insumos, eles vão colocar tudo na elaboração daqueles produtos, daqueles insumos, para chegar no final com o produto acabado. Então, é sempre legal a gente destacar esses dois pontos, porque a gente está falando que organização, ela pode ser tanto uma prestação de serviço, como uma empresa que faz elaboração de produtos. E, inclusive, é uma coisa que eu não sei se já devem ter mencionado para vocês, mas como a gente fala de organização e empresa é um caso, bem específico, a gente entrar no detalhe. Só que, tanto uma empresa
como uma família, por exemplo, uma estrutura familiar, a gente está falando de organização. Existe uma organização, existem elementos que fazem a composição daquele sistema interno, né? Também que a gente está falando de sistemas, né? Então, o sistema familiar é uma organização de pessoas. Então, tem processos que acontecem dentro de uma família? Óbvio que tem processos. Então, você tem, desde o momento onde uma pessoa pede para você, sei lá, arrumar a tua cama, limpar a casa, tirar o cachorro para passear, enfim. Existem processos, existem atividades e existem uma interação dos elementos dentro daquele sistema familiar, né? Então, normalmente eu falo sobre organização, que é um aspecto geral, mas entendo sempre nesse caso que a gente está tendo que organização como empresas, né? E os exemplos que vocês colocaram, pessoal, são perfeitos. A ideia é justamente essa: a gente entender a administração como um sistema que ele está interagindo entre todos esses elementos. E qual que é uma característica principal de todos os sistemas? De alguma maneira, eles são imprevisíveis. Você pode ter uma noção sobre o que vai acontecer, mas a imprevisibilidade ela é presente em todos esses sistemas. Por quê? É possível que, no exemplo que eu coloquei aqui da energia, pode ser que se você colocar um pouquinho a mais do que o necessário, pode ser que isso aqui se transforme em uma outra característica. Você pode ter, claro, você pode ter a noção que, ao colocar a energia, essas células, esses átomos, eles vão interagir em uma frequência um pouco maior, né? Eles vão ficar um pouco mais ouriçados. Só que, claro, se você colocar ou inserir uma energia um pouco maior, pode ser que ele, entretanto, em um estado tão caótico, que ele perca a sua noção e ultrapasse a perspectiva que você tinha inicialmente. Então, nas organizações é a mesma coisa. Por mais que você tenha a noção que a hierarquia lá da empresa ela vai seguir uma lógica. Eu sei, eu tenho uma noção que, então, o meu chefe ele vai chegar para mim e vai falar assim, ó, o plano da empresa é X. A gente quer que esse X chegue até o funcionário. Só que daí o funcionário vai chegar lá e vai fazer assim, ótimo, perfeito. Então, se quer Y, vamos fazer. Né? Existe a possibilidade, então, de você estar... A comunicação interna pode não ser boa, os processos podem ter algum tipo de problema. Que mais? As pessoas inseridas, elas não estão capacitadas o suficiente para fazer o que foi pedido, o que foi planejado. Então, de alguma maneira, existe a possibilidade de você se perder no meio do caminho. Pensa numa empresa grande como, sei lá, vamos pensar no Google, por exemplo. É uma empresa tão grande, você acha que a pessoa que planeja alguma coisa lá em cima, digamos, imaginando que existe um topo, né? Mas, enfim, é só um exemplo. Imagine que o chefe, o CEO, chegou lá e pensou assim, não, pessoal, vamos fazer dessa forma. Eu quero que vocês façam desse jeito para chegar nesse resultado. Você acha que descendo todos os níveis hierárquicos, chegando em cada uma das pessoas interessadas, você acha que até no fundo, até o pessoal sei lá, até, enfim, todas as partes interessadas até chegar no último nível, vocês acham que vai ser feito da mesma maneira? Vai se perder no meio do caminho alguma coisa. Então, a imprevisibilidade, ela faz parte. Inclusive, existe a possibilidade, e é uma coisa que a gente vai falar daqui para frente, que algumas ações, alguns planos, eles sejam emergentes. E é uma coisa que a gente vai falar bastante daqui para frente, é a possibilidade do planejamento, ele não ser tão engessado. Ele vai ser, inclusive, algumas coisas elas vão surgindo a partir da prática. Você vai colocando em prática aquilo que você tinha planejado, os elementos eles foram se inserindo ao longo do caminho, digamos assim. Acho que o Pellison falou, né, um pouco tempo atrás, falou assim, olha, eu tenho um plano, eu sei o que eu quero fazer. Se o cliente chega para mim e fala assim, eu quero um software que faça isso. Perfeito, eu entendi o que você está querendo. Só que ao longo do tempo que você vai trabalhando, você percebe assim, não,
o cliente, ele vai sempre moldando a partir do momento que você vai conversando com ele. Então, você conversa uma vez, ele fala o seguinte: ótima ideia que você colocou aqui, mas e que tal se a gente moldar isso aqui para outra maneira? Então, você sempre vai deslizando a partir do momento com o que o cliente vai pedindo para você. Então, é a energia que o cliente está colocando no teu negócio, sempre moldando a tua estratégia. Então, não tem como você dizer que eu planejei, eu vou colocar isso dessa forma e não importa o que o cliente venha a pedir, eu não vou escutar, eu vou fazer desse jeito e entregar o produto. Não faz o menor sentido. Então, se o cliente está pedindo e ele quer fazer essas alterações, aquele plano inicial que você tinha, ele vai se moldando a partir do surgimento de outros elementos. Faz sentido aqui, pessoal? Que a analogia de sistema, ela é desse jeito. A gente sempre vai entendendo com base na amplitude de elementos que você vai inserindo dentro da tua perspectiva. E pensa só, se você planejou hoje e depois de 6 meses, digamos que exista a possibilidade de um projeto durar 6 meses. Então você começou hoje, transcorreu 6 meses desse projeto. Você acha que todos os elementos que surgiram para fazer a composição desse planejamento 6 meses atrás, você acha que nada mudou? Que a gente está vivendo nesse sistema fechado, onde as coisas não mudam? Não faz o menor sentido. Então, a gente está vivendo, sim, em um sistema aberto e um planejamento engessado, como a gente já sabe hoje, não faz o menor sentido. Só que, como a gente vai ver nas próximas aulas, as teorias em administração, elas sim pensavam que a gente estava vivendo um planejamento, e o planejamento ele tinha que ser seguido, a gente ia colocar em prática, a gente ia chegar no resultado. Por quê? Porque a gente estava falando em uma ciência que ela era praticamente voltada para a objetividade, a exatidão. Então a gente falava que, não, eu vou analisar os tempos e movimentos dos meus funcionários, porque daí eu consigo sim ter uma ideia do que vai acontecer se, digamos, eu precise aumentar a minha produção lá em 10%, eu faço isso, a mesma coisa que eu faço, só que acrescentando 10% a mais. E isso a gente já sabe que essa objetividade, ela difere em alguns sistemas, certo? Tá. Isso aqui, então, pessoal, deu para entender um pouco da noção? Eu imagino que o professor Álvaro tenha entrado um pouco mais nos detalhes sobre algumas características, alguns pontos a mais, mas, a princípio, colocando essa analogia, eu tentei fazer uma abrangência um pouco mais, enfim, até para ilustrar um pouco mais do que eu estava querendo dizer para vocês. Deu para entender aqui, pessoal? Vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Tranquilo, senhor. Ficou bem claro. Legal. Beleza, valeu. Obrigado, pessoal. Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte. O foco principal dessa disciplina é a gente tratar, então, a administração como sistemas, como a gente acabou de mencionar, só que mais voltado a gente entender a estratégia, né? Então, a gente vai falar de administração estratégica. Então, a partir daqui, a gente vai começar, então, a voltar todas as ações das empresas, entendendo o impacto que isso tem nas estratégias. E não tem como a gente fugir da gente tentar entender, então, o que é estratégia. Eu não sei como é que o professor falou anteriormente, mas deixa, então, eu trazer essa pergunta para vocês. De que forma que vocês entendem estratégia? O que é estratégia para vocês? Quais são os elementos, então, que compõem a estratégia de uma empresa? O que vocês acham? Eu não sei. Eu acho que é executar uma tarefa com o menor tempo possível. Tá. Então, Da vamos colocar a melhor aqui. qualidade possível, vamos dizer assim. Professor, eu vejo mais no sentido assim de fazer um planejamento para uma atividade específica ser concluída, enfim, em tanto tempo e etc. Entendi. Planejamento, atividade, o que mais, pessoal? O que vocês acham que faz parte da composição de uma estratégia? Além do Tempo, planejamento, tem o plano também, professor. planejamento, vamos colocar então aqui, planejamento e um plano.
que mais, pessoal? Vocês colocaram aqui tempo, Objetivo qualidade. seria algo também a ser mencionado. Legal. Objetivo é uma coisa importante. Objetivo. O que mais, pessoal? Estratégia. Faz algum sentido a gente mencionar, eu ia dizer elementos ou peças, mas faz algum sentido a gente trabalhar em estratégia com recursos? Então, se você tem os melhores recursos, você consegue os melhores objetivos, os melhores resultados? Tá. Então, recursos. Deixa eu pensar em alguma. Legal. O orçamento. Que mais? Tá, bom, a gente tem uma série. Diga, alguém ia falar alguma coisa? Princípios. Legal, princípios, faz sentido. Tá. Pessoal, então aqui a gente colocou uma série de elementos que tem uma noção sobre o que seria estratégia para vocês. Então, normalmente a gente vai pensar o seguinte, né? A gente está em um estado inicial, então, digamos que aqui no início a gente tem uma ideia de onde é que a gente quer chegar, né? Então, você tem uma ideia, uma noção de qual que vai ser o estado final daquilo que você planejou, né? Digamos assim, se a gente estiver falando de um time de futebol, o time de futebol, então, ele tem uma noção do que ele quer fazer. Ele quer ganhar um campeonato, ele quer ganhar uma partida. O que você vai fazer até chegar a esse momento? Então, você vai se planejar, você vai se organizar, você vai colocar as peças dentro do lugar, você vai, que mais? Tentar fazer isso de uma forma rápida e eficiente. Você vai tentar, que mais? Estudar os teus adversários, enfim. A partir do momento inicial até o momento final, muita coisa vai acontecendo, né? Então, o que se espera é que, claro, as coisas vão acontecendo, mas os desvios que se tenha sempre voltem para o mesmo caminho. Então, você está sempre tentando chegar num ponto onde você planejou e chegar no resultado final. Isso é uma coisa que todo mundo imagina. Só que, então, o que normalmente a gente vai chamar de estratégia daqui para frente, existem várias formas de se interpretar. E existe um exemplo, existe uma frase que, para mim, ele vai deixar bem claro para a gente como é que a gente entende estratégia daqui para frente. Deixa eu pegar essa frase aqui e colocar para vocês. Não sei se vai aparecer, mas acho que deve aparecer sim. Deixa eu ver. Opa, assim. Então, pessoal, eu sempre coloco dessa maneira. Acho que vocês devem. Isso, está aparecendo ali. Eu sempre coloco dessa maneira, pessoal. Estratégia, então, ela é a direção e escopo de uma organização ao longo prazo, com a capacidade de alcançar uma vantagem em um ambiente de mudança, a partir da configuração dos seus recursos e competências, com o foco voltado para a expectativa dos seus stakeholders. Pessoal, aqui tem alguns elementos que a gente precisa trabalhar porque eles são muito importantes. Primeiro, todo mundo sabe o que é stakeholders. Aqui a gente está falando, stakeholders é a mesma coisa que partes interessadas. É a mesma coisa. Partes interessadas. Opa. Quem são as partes interessadas no sucesso de uma empresa? Então, é o gestor, é o funcionário, são os sócios, é uma comunidade que depende do sucesso daquela empresa. O que mais? É o fornecedor, é o cliente. Porque, claro, se não existe mais a empresa, o fornecedor vai ficar sem serviço. Se não existe mais aquela empresa, o cliente vai ficar sem aquele produto ou aquele serviço. Então, de alguma maneira, as partes interessadas, elas precisam, ou elas também entram dentro do cálculo, dentro da nossa noção de estratégia. E por que a gente coloca esses elementos dessas formas? Percebam que isso aqui que vocês acabaram de mencionar, pessoal, de alguma maneira está inserido nesse conceito de estratégia. Por quê? Vocês pensaram esses elementos, e esses elementos, eles entram dentro dessa perspectiva. Faz sentido você levar em consideração um objetivo para criar uma estratégia, ou se
ou as ações que você pratica, faz algum sentido você ir em direção a alguma coisa? Claro que faz. A gente menciona, então, que estratégia é a direção e o escopo de uma organização. Então, você tem um objetivo, você sabe onde é que você quer chegar. Você sabe de que maneira que você quer chegar. Você quer chegar de uma maneira onde eu consiga ser eficiente nas minhas atividades. Você quer ter menos tempo, gastar menos recurso e chegar naquele ponto. Então, é você fazer essa trajetória de início ao fim da melhor forma possível, de preferência, seguindo essa reta. Você quer seguir a reta sem muitos desvios, certo? Então, isso é uma expectativa. Então, a estratégia, obviamente, tem que levar em consideração a direção e o escopo de uma organização. E por que a gente fala de longo prazo? Porque existem dois elementos aqui dentro dessa definição que eles andam junto o tempo inteiro. A gente está falando de uma temporalidade e, ao mesmo tempo, de uma vantagem. Não adianta nada você se planejar ao longo do tempo, mas se planejar para amanhã. Digamos assim, ok, tudo bem, existe uma importância em você se planejar para as atividades que você faz no dia a dia. Óbvio, se você é eficiente diariamente, a tendência, então, é que, ao longo prazo, você foi eficiente de uma forma geral. Só que o que a gente está querendo é que nesse planejamento que é feito para alcançar esse objetivo futuro, hoje, então, que nessa atividade, no transcorrer desse período, você consiga, sim, algum ponto onde te dê uma vantagem sobre o teu concorrente. Pensa no seguinte, eu vou utilizar o exemplo de futebol, porque eu estou vendo que a sala tem mais homens do que as meninas, mas a gente pode falar de outras coisas também. Mas pense no seguinte, pensa que um time de futebol, ele quer ter um craque no time que ele dificilmente ele tem uma habilidade que seja facilmente percebida pelos outros. Pensa no seguinte, se o meu jogador ele faz a mesma coisa que os demais jogadores fazem diariamente, você acha que você vai conseguir alguma vantagem que vai trazer aquela organização de jogadores a conseguir alcançar aquele objetivo? Percebam o seguinte, ok, eu estou entendendo que aquela habilidade ela pode ser ensinada, ela pode ser trabalhada. Então, de alguma maneira, você está treinando para chegar naquele ponto onde os jogadores eles têm a mesma habilidade. Então, os funcionários que a empresa tem, eles vão ser treinados, eles vão ser trabalhados de uma forma que não importa se uma pessoa saia hoje, amanhã a pessoa que entrar naquele lugar, ele vai fazer do mesmo jeito. Então, o resultado, ele vai sempre seguir uma constância. Beleza, até aí, ok, eu entendi. Só que o que você espera é que, de alguma maneira, ao longo prazo, a forma como você trabalha para alcançar aquele objetivo, pouquíssimas empresas consigam ter o mesmo resultado. Então, espera-se que, então, qual que é o que vai trazer essa vantagem para as empresas? São os processos? Beleza, ótimo. A empresa ela tem os processos tão bem detalhados que as outras organizações, não importa se ela tente copiar, ela não vai conseguir fazer a mesma coisa. Porque a minha empresa, então, ela tem. E pensa na mesma ideia de sistemas, tá, pessoal? Tentem sempre juntar nessa ideia de sistemas. Os elementos que estão lá dentro, eles só funcionam daquele jeito porque são aqueles elementos. Não importa se uma outra empresa tente fazer do mesmo jeito, se os elementos são diferentes. Então, eu tenho funcionários onde eles têm, digamos, uma bagagem de experiência muito mais vasta que as empresas concorrentes, que não importa se eu coloque os mesmos processos, os funcionários que têm pouca experiência não vão conseguir os mesmos resultados. Então, ele vai ser vantajoso para aquela empresa que tem experiência, que sabe bem os seus processos e coloque isso em prática de uma forma eficiente para conseguir uma vantagem. Então, quando a gente fala sobre longo prazo ou a temporalidade junto com uma vantagem, sim, ela vai andar de mãos dadas, sim. E, como a gente mencionou, no começo da aula, inclusive, a gente está falando que esses elementos, eles estão sim em um ambiente de mudança, porque a gente está vivendo um sistema aberto.
A globalização, ela está o tempo inteiro modificando a forma como a gente recebe informação constantemente. Então, a informação é um dos elementos que modificam a forma de pensar das organizações. Se a gente tinha lá, lembra que eu coloquei lá no exemplo anterior, a gente tinha uma empresa que ela está sendo bombardeada o tempo inteiro com elementos no sistema aberto. A gente pode dizer que informação é um tipo de recurso. Cadê? Aqui, ó. Recurso. Informação é um tipo de recurso que molda a estratégia das empresas? Obviamente. Então, inclusive, não basta você ter aquele dado, aquela informação. Se você não sabe consumir aquele dado de uma maneira onde você vai se beneficiar com aquilo, não faz o menor sentido. Ele é um recurso, mas de alguma maneira você não soube empregar na sua estratégia. A informação está pairando aqui em cima, mas você, de alguma maneira, você não trouxe para a tua estratégia, ou para chegar naquele objetivo final, certo? Então, espera-se, então, que todo o tipo de recurso que a empresa ela administre, ela consiga colocar, então, a favor para você conseguir chegar no final, no objetivo. Então, aqui, ó, vocês mencionaram recursos, na verdade, acho que fui eu que mencionei recursos, mas recurso, orçamento, atividades, qualidade. Isso aqui, de alguma maneira, então, ele está dando uma ideia do que tipo de recurso e competência que a empresa deve possuir a partir da sua configuração desses recursos. Então, o que seria a configuração? Você colocar cada peça no lugar certo. Então, se você consegue, de uma forma clara, prática, colocar todos esses recursos e as competências nos lugares certos, a tendência é que aquele objetivo que foi planejado inicialmente, ele alcance o teu resultado no final, né? Faz todo sentido. Se você colocou todas as peças no lugar, você espera que, de uma forma normal e natural, você alcance aquele resultado final. Beleza, pessoal? E, claro, né, a gente mencionou no começo, mas a gente sempre leva em consideração a expectativa das partes interessadas. Por que a gente fala das partes interessadas como um ponto dentro das organizações? Porque você está, então, falando ou tendo uma expectativa com o resultado que os teus funcionários vão ter, que os gestores têm algum tipo de esperança sobre o que você está fazendo, os clientes, os sócios, os consultores, os conselheiros, todas essas pessoas, eles têm algum tipo de interesse sobre aquilo. Lembra lá, a gente mencionou que dentro dos sistemas, existem vários elementos que estão influenciando. Só que se a gente está falando de um sistema aberto, a influência que você causa na empresa, a empresa causa em você. Então, existe sim o que a gente também vai mencionar nas próximas aulas, existe um elemento chamado de feedback. Ou então existe a retroalimentação, que é a mesma coisa. Vocês já devem ter visto isso, né? Retroalimentação. Então, o que é o feedback? É uma pessoa falou algum comentário para você, você entendeu aquilo, e daí você vai agir com relação àquilo que foi passado para você. Então, você recebe a informação e age com relação àquilo que foi passado para você. As empresas é a mesma coisa. Se o cliente pede que você, eu quero 200 peças do que você fabrica, beleza. Então, você vai receber aquela informação, vai internalizar aquela informação da maneira que você consiga, no final, devolver para o cliente as 200 peças que ele pediu, né? Então, faz todo sentido você falar desse caminho de mão dupla e que, de fato, existe dentro das organizações. Certo, pessoal? Então, a princípio, isso aqui, o nosso papel inicial para essa aula é a gente conversar um pouco sobre o que os professores já tinham falado e ter mais um papo sobre, inclusive, o que a gente vai ver daqui para frente. Pessoal, então, da minha parte é isso.
Deixa eu encerrar a gravação aqui para depois eu disponibilizar para vocês.